Comentários à Escola Sabatina. Terça-feira no canal Barreiro IASD no YouTube. Olá, queridos amigos internautas. Hoje, a ANN traz notícias do Japão, China, Iraque, México, Estados Unidos e Reino Unido. Um time de 25 profissionais de mídia de mais de 6 países participaram do projeto Hope Japão. Durante 3 semanas, os profissionais criaram programas para atrair os novos estudantes da Bíblia. Superando as expectativas, a equipe produziu conteúdo para 130 vídeos. Os líderes do canal da Esperança do Japão louvam a Deus pelos resultados. Agora, eles desejam experimentar o poder de Deus realizando coisas impossíveis através dos meios de comunicação. No próximo ano, a Igreja Adventista do Sétimo Dia deve dirigir mais de 100 séries simultâneas de evangelismo no país do sol nascente. Continuamos no Oriente. Líderes adventistas celebram a abertura de um novo estúdio da Hope Channel na China. Localizado em Taipei, no estado de Taiwan, o SET recebeu convidados especiais de uma TV local. Fundado em 2007, o Canal da Esperança na China já produziu mais de 500 programas, muitos deles transmitidos pela TV pública taiwanesa. O canal promove a esperança de uma vida plena em Jesus para chineses de todas as partes do mundo. Os dirigentes do Hope Channel China mencionaram que contam com a oração de todos. A agência humanitária adventista ADRA e a Adventist Help se uniram para criar uma clínica médica em um campo de refugiados em Erbil, no Iraque. Michael von Hursten, coordenador médico do projeto, tem mais informações. Eu sou o Michael e estou aqui no campo Hassan Shan U2. Estou no local onde vamos montar nossas unidades de emergência nas próximas semanas. Como você pode ver, as tendas estão realmente sendo armadas rápidas, os engenheiros, e nós começaremos a construção com os pré-fabricados nos próximos dias. O projeto está se tornando maior e maior. Que começou como uma pequena clínica de emergência de 2 containers, agora está se tornando uma clínica de 8 containers de 450 metros quadrados com 3 enfermarias para homens, mulheres e crianças com cerca de 50 camas. Essa será a única unidade de emergência completa para todos os 5 campos na zona. Senhor, transforma-me. Este foi o nome do evento que destacou os resultados de 7 meses de evangelismo na região interoceânica no México. Mais de 11 mil pessoas se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia no período, marcando o êxito dos pequenos grupos conduzidos por fiéis. Transmitido ao vivo, o programa atraiu cerca de 40 mil pessoas, a maioria do Centro de Convenções Minatitlán, em Veracruz. Na cerimônia, transmitida em espanhol, inglês e francês, 6 mil pessoas foram batizadas. Para os organizadores, os batismos devem ser acompanhados de discipulado, fé em Jesus e em sua segunda vinda. A 17ª edição do Festival de Cinema Sunscreen aconteceu na Universidade de Loma Linda, na Califórnia. Durante 3 dias, cerca de 200 estudantes, profissionais da área e convidados trocaram ideias sobre a 7ª arte. Coordenado pela Igreja na América do Norte, o evento proporcionou a jovens cineastas a oportunidade de apresentar os seus trabalhos. Para os organizadores, os filmes veiculados no Sunscreen têm o papel de compartilhar esperança. Visite sunscreen.com para conhecer mais sobre o festival e confira a lista dos ganhadores de 2017.
O livro Caminho a Cristo, obra mais famosa da autora americana Ellen White, comemora 125 anos. Como parte das celebrações, o Ministério da Mulher Adventista e o Patrimônio White desenvolveram 3 edições especiais do livro, traduzido para mais de 165 línguas. A primeira, para mulheres, é uma combinação de guia fácil para entender a Jesus e desenhos para pintar. As outras versões do Caminho a Cristo são uma para o público infantil e outra chamada Cores de Inspiração, que traz gemas dos pensamentos da cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bem, isso foi tudo por hoje. Na próxima semana voltamos com mais notícias de fé, amor e esperança. Até lá, se Deus quiser. A leitura de hoje será em Jeremias, capítulo 29, versículo 10 a 14. Porque assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então me invocarei e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e me buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lançarei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Palavra do Senhor. Amém. Segreda-me ao ouvido, tu tens
meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verter meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Tudo, ó Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei, resoluto, mas submisso sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo, a ti entrego corpo e alma, eis aqui. Este mundo mau renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por
Agradecemos também esta história que foi contada e que mostra uma grande verdade. A nossa presença junto dos vizinhos pode ser importantíssima para que outras pessoas venham a conhecer o nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje gostaria de vos falar um pouco deste tema, consagração integral. O que é que realmente isto ou o que é que isto nos quer dizer? Eu sei que hoje isto não está a funcionar, assim que vocês, se quiserem descer para poderem acompanhar, poderão fazê-lo. Ok? Deixem-me começar por vos falar um pouco do texto que nos foi lido há momentos pela Suélia. É um texto bem conhecido nosso, um texto que nos ajuda a compreender mais uma vez o grande amor de Deus por cada um de nós. Mas deixem-me primeiro referir que se nós hoje fôssemos junto da comunidade judaica e perguntássemos aos judeus contemporâneos qual foi a situação mais dramática que o povo judeu alguma vez viveu, eu tenho a certeza que a grande maioria, pelo menos, ia dizer foi o Holocausto nazi levado a cabo por Adolf Hitler. Mas se nós perguntássemos, ou fizéssemos a mesma pergunta aos judeus antes de 1930, sabem qual seria a resposta deles? Para muitos também, a situação mais dolorosa que o povo judeu viveu foi quando o povo foi levado para o cativeiro em Babilónia. E, meus queridos irmãos, talvez a grande pergunta que nós poderíamos colocar era esta: porque é que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilónia? Existem muitas razões que nós poderíamos invocar aqui, muitas razões. Mas uma das razões principais foi esta que está aqui. O povo de Israel, por meio das suas atitudes e práticas idólatras, tinham dito claramente a Deus que não o queriam como líder do povo de Israel. Sabem? O povo de Israel nunca disse isto por palavras assim abertamente. O povo de Israel nunca disse: nós não te queremos, ó Deus. Mas foi pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pelas suas práticas idólatras, porque realmente estavam a fazer tudo o que era contrário às orientações divinas. Então eles estavam a dizer claramente ao Senhor: não queremos que tu sejas o nosso guia espiritual. Podes te ausentar de nós, Senhor. Desaparece da nossa mercê do inimigo. E o resultado tornou-se bem evidente. É verdade, Deus sempre respeita as decisões humanas. Deus pode mostrar-nos o caminho melhor para nós. Mas se nós quisermos ir por outro caminho, Deus sempre respeita. Deus dá-nos a liberdade de escolha. E Deus disse ao povo de Israel: muito bem, se essa é a vossa decisão, se vocês não me querem, apesar da minha insistência convosco, se vocês não me querem, eu saio. Só que o povo de Israel esqueceu-se que, saindo Deus da sua presença, a proteção ser-lhes-ia retirada. E é por isso que o povo depois foi invadido pelo exército de Babilónia, e então o povo foi levado cativo para a Babilónia. Mas mesmo assim, apesar de rejeitado, Deus enviou uma carta aos rebeldes através do profeta Jeremias. É isto que eu acho extraordinário. E esta carta é justamente aquilo que há momentos nos foi lido. Capítulo 29 de Jeremias. Eu vou ler o primeiro versículo desse capítulo só para nós termos esta noção.
E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para Babilônia. Esta foi a carta. E nessa carta, Deus vai transmitir algumas palavras de esperança a todo o povo que se encontrava exilado. Eu começo já por referir aqui uma coisa que para mim é extraordinária. O povo de Israel não aceita as orientações de Deus. Antes, pelo contrário, aceitam as orientações dos povos seus vizinhos. Eles querem estar completamente unidos a esses povos vizinhos nas suas práticas religiosas. Não querem saber nada de Deus. Deus ausenta-se, eles são levados para o cativeiro e mesmo assim, este Deus manda-lhes uma carta. E nessa carta vai mostrar que eles podem ter esperança. E ter esperança porquê? Primeiro, para lhes dizer que não se tinha esquecido deles, que ainda os amava, por isso os visitaria daqui a algum tempo, com o objetivo de trazê-los de volta a Jerusalém. Reparem no que Deus diz. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Que Deus espantoso este, que a palavra do Senhor nos revela. Um Deus que, apesar de nossas rebeldias, é um Deus que não nos desampara, um Deus que vem ao nosso encontro e um Deus que diz, eu tenho bênçãos para ti e eu vou visitar-vos e vou-vos trazer de volta para Jerusalém. Não vai ser já, ainda vocês vão estar aqui durante algum tempo, mas vocês podem ter essa certeza. É engraçado que Deus diz, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Ou seja, logo aqui nós podemos perceber que realmente as palavras que Deus tem para o seu povo são sempre palavras boas, palavras extraordinárias. Mesmo que às vezes isso venha com certeza através de uma pequena repreensão. Mas depois, em segundo lugar, para lhes dizer que os seus pensamentos acerca deles não eram de revolta, nem de vingança, mas pensamentos de paz. É o que diz o texto. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Há outras versões que nós conhecemos bem, que dizem para vos dar um futuro e uma esperança. Ou seja, aquilo que vocês mais gostariam, que era de voltarem outra vez para Jerusalém e para terem aí uma vida de verdadeira felicidade, vocês podem ter a certeza, eu vou cumprir isso. Isto é aquilo que o Senhor nos mostra. Mas é engraçado que mesmo nessa deslocação para Babilônia, Deus não os desampara totalmente ali, apesar de eles não quererem a presença de Deus, Deus vai se manifestar de uma outra maneira. É que Deus vai pôr no coração daquele povo de Babilônia o grande desejo de os receber com alguma alegria. Ou seja, reparem, os babilônicos permitiram que os exilados do reino de Judá formassem famílias, construíssem casas, cultivassem pomares e chegassem a consultar os seus próprios chefes e anciãos. Se nós compararmos um pouco esta atitude do povo babilônico com a atitude do povo da Assíria, quando a Síria invadiu Israel, a parte norte do reino de Israel, e os levou cativos, eles separaram-nos completamente, misturaram-nos uns com os outros e foram bastante cruéis para aquele povo
de Israel, a parte norte de Israel. Mas agora os babilónicos não fizeram nada disso. Isso era o verdadeiro sinal de que, apesar de eles terem rejeitado a Deus, Deus mesmo assim, no exílio, os iria abençoar. E eles estavam justamente ali, podendo fazer tudo. Eles até inclusivamente permitiram-lhes viver em comunidade num lugar chamado Tel Abib, nas margens do rio Quebar. Sabem, isto foi importantíssimo para que se cumprisse aquilo que vem a seguir. A profecia de Deus era esta: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É interessante que o povo babilónico, ele, com esta atitude que estava a ter para com o povo de Israel, ele estava a favorecer o povo de Israel no sentido em que esse povo poderia, mesmo ali em Babilónia, juntar-se para continuarem as suas práticas religiosas. E sabem, é nesta altura aqui que vão surgir as sinagogas. Já não havia, como eles não tinham o templo ali, como não tinham aquele templo, então eles começaram-se a juntar para estudarem a palavra de Deus, para ensinarem os seus filhos, para terem algumas escolas, e é aqui que vão surgir as sinagogas, que mais tarde elas vêm a ser adotadas em todo o Israel. Mas, meus queridos irmãos, Deus tinha dito que eu vou trazer-vos de volta para Jerusalém após estes 70 anos. Mas eu vou dizer o que é que vai acontecer. É que vocês lá vão procurar-me outra vez a mim, sabendo exatamente aquilo que vos aconteceu, que foi por me terem rejeitado. Eu vou mostrar-vos que eu vou estar ao vosso lado, e vocês então me invocarão e orarão a mim, e eu vos ouvirei. Mas depois Deus tem esta sublime palavra que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Flávia, Sara e Ana, tudo entregarei. Que lindo hino! Tudo entregarei. É verdade que para uma consagração integral, nós temos que entregar tudo ao Senhor. Ou seja, com esta palavra Deus quer dizer-nos que deseja curar-nos, que deseja muito libertar-nos daquelas amarras que ainda nos prendem. Mas, uma vez que isto requer uma completa transformação, uma renovação de toda a nossa natureza, é necessário rendermos-nos inteiramente a Ele. A grande questão aqui é como é que nós nos vamos render inteiramente ao Senhor. A lição da Escola Sabatina desta semana falava-nos muito na fé, na justificação pela fé. Eu creio que vai ser um complemento àquilo que nós estudamos na Escola Sabatina, o que eu vou dizer a seguir. Meus queridos irmãos, existem duas maneiras, talvez, de buscar o Senhor. Uma errada ou outra correta. Deixem-me apresentar-vos aqui o que é que significa o tudo entregarei. Muitas vezes nós vamos pelo caminho que, como homens e mulheres, pensamos ser aquele que mais vai dignificar a nossa sociedade humana. Eu vou começar pelo mais negativo. Há os que professam servir a Deus, ao mesmo tempo que confiam em seus próprios esforços para obedecer à sua lei, formar um caráter reto e alcançar a salvação.
Reparem, isto acontece em todas as partes do mundo, entre todos os cristãos. Isto muitas vezes acontece. Procuramos realmente, ou estamos desejosos de servir a Deus, mas como? Fazendo estas três coisas que aqui são mencionadas. Confiar em nossos próprios esforços para obedecer a Deus, formar um caráter reto e alcançar a salvação. Pensamos que é pelos nossos próprios méritos. E quantas vezes nós na nossa vida fazemos isto? Deixem-me continuar aqui. Diz que seu coração não é movido por uma intuição profunda do amor de Cristo. Esta semana eu tive a oportunidade de estar em Penela. Existe ali aquele curso de promotores de saúde. E eles tinham-me pedido, e aliás tem sido uma prática anual, eu ir lá dar algumas aulas, e aquilo que eles me pedem é para falar um pouco do santuário e para falar do evangelismo pessoal. E numa dessas reuniões que tivemos, ali algumas pessoas me disseram que realmente nós, na nossa vida, temos que fazer todos os esforços por formar um caráter semelhante ao de Deus. E embora Deus requeira isso de nós, acreditem, não é pelos nossos esforços. Mas está aqui que nós deveríamos alcançar isso movidos por uma intuição profunda do amor de Cristo. Se for pelos nossos esforços, nenhum de nós vai consegui-lo, porque realmente somos verdadeiramente miseráveis, somos fracos, nós não conseguimos pôr as coisas de Deus em prática na nossa vida, não conseguimos. Vejam o que está aqui: procuram cumprir os deveres da vida cristã como uma exigência de Deus a fim de alcançarem o céu. Procuram isto. E há muita gente que procura isto. Queremos a obediência a todo custo. E às vezes até nos sacrificamos e dizemos: a partir de hoje eu não faço mais isto, a partir de hoje eu não faço mais aquilo, a partir de hoje vou viver desta forma. E a coisa resulta durante uns dias, porque é pelos nossos próprios esforços. Mas aqui diz que temos que ter a intuição do profundo amor de Cristo. Nós não conseguimos nada, absolutamente nada, a não ser pelo grande amor de Jesus. Continua ainda dizendo: semelhante religião, o que é que diz lá? Nada vale. Isto vem escrito no livro Aos Pés de Cristo. Não é pelos nossos esforços, mas é pelo grande amor de Cristo na cruz do Calvário. Por isso é que o salmista dizia: se tu atenderes à nossa iniquidade, quem subsistirá? Ninguém. Ninguém subsistirá. Mas depois diz: contigo está o perdão para que seja respeitado. É isto, meus irmãos. É quando eu começo a reconhecer que eu sou fraco, que eu erro a cada momento, e vou ter com Deus e reconheço esse erro, e peço e aceito o perdão de Deus, aceito a justiça de Cristo na minha vida, então aí eu vou começar a ter alguma coisa. Mas nós vamos entender um pouco mais. Quando Cristo habita o coração, a alma de tal modo se encherá do seu amor e da alegria da comunhão com Deus, que a Ele se apegará. É verdade. Quando Cristo habita o coração, aqui, se nós fizermos isto, se Cristo habitar no nosso coração, a nossa alma vai se encher do seu amor. Vamos começar a contemplar como é que Deus ainda me ama e me usa, apesar de todas as minhas deficiências. E, meus queridos irmãos, posso dizer-vos que ali
em Penela, tivemos momentos extraordinários para refletirmos sobre este grande amor de Deus, um amor completamente imerecido. Quando nós estamos a pensar que conseguimos tudo na nossa vida, conseguimos respeitar as ordens de Deus ou as orientações de Deus, estamos a caminho do fracasso. Mas quando nós reconhecemos que só pelo grande amor de Deus é que nós vamos corrigindo passo a passo, então aí sim, em sua contemplação será esquecido o próprio eu. Porquê? Porque nós vamos ver que este grande amor é que vai corrigir todas as minhas faltas. Este grande amor é que me vai ajudar a compreender que Ele me ama, apesar da minha miséria toda. E reparem no que aconteceu aqui. Aquele povo de Israel rejeitou completamente a Deus. Completamente. Não te queremos, Senhor. Mas mesmo assim, Deus vai em seu socorro, dando um coração extraordinário ao povo babilônico para que fosse uma ajuda, enviando uma carta para dizer: eu não me esqueci de vocês, eu amo-vos e eu vou fazer com que vocês regressem outra vez a Jerusalém. Que Deus de amor este! O amor de Cristo será a mola das ações. Eu não vou fazer isto porque tenho que fazer, não vou fazer não vou obedecer a Deus porque me é imposto obedecer. Mas eu vou obedecer a Deus, porque Ele tem demonstrado um amor extraordinário comigo. É a gratidão do meu coração por esse profundo amor que me vai ajudar. Os que se sentem constrangidos pelo amor de Deus não se questionam quão pouco deverão dar para satisfazer as exigências de Deus. É verdade. Quer dizer que quando esse amor de Deus estiver no meu coração, tudo aquilo que o Senhor me pedir, eu vou fazer. Deixem-me contar-vos aqui uma pequena história. Um dia, eu estava a pregar na igreja da Guarda e estava a assistir um senhor que eu tinha visto pela primeira vez. Eu nunca tinha visto aquele senhor. E quando eu saí para me despedir das pessoas à porta, aquele senhor passou por mim e disse-me assim: pastor, eu quero ser batizado. Quando é que nós podemos marcar esse batismo? E eu na altura só me lembro de lhe ter dito: olha, eu fico muito contente com a sua decisão. Então nós vamos marcar um dia desta semana para nos encontrarmos e para falarmos disso. E quando nos encontramos durante a semana, aquele senhor mostrou-me que já tinha feito vários cursos por correspondência, cursos da Voz da Esperança, vários cursos por correspondência. Ele agora queria ser batizado. E eu disse: olha, então nós vamos só rever algumas dessas coisas que o senhor estudou e depois então marcamos a data do batismo. Mas quando eu comecei a perceber a vida daquele senhor, havia efetivamente ainda algumas lições que nós tínhamos que estudar bem. Aquele senhor tinha uma loja de vinhos, vendia vinhos de toda a espécie. Mas eu não me preocupei com aquilo. Comecei a falar àquele senhor do grande amor de Deus. E eu disse: este senhor vai ter que compreender o grande amor de Deus. E fui-lhe falando, estudo atrás de estudo. Acreditem que não falei com ele nenhuma doutrina, porque isso ele também tinha estudado já. Mas falei-lhe do grande amor de Deus. Como é que Deus o amava, apesar das faltas todas. Como é que Deus nos amava a nós, apesar das nossas faltas. E aquele senhor ficava encantado, mas verdadeiramente encantado, ao ouvir falar do amor de Deus. Mas de vez em quando lá vinha a pergunta: então pastor, quando é que eu me batizo? E eu estava muito preocupado, por causa da tal questão da loja de vinhos ainda. Mas a determinado momento,
eu vi que não podia ou adiar por mais tempo aquela decisão, e eu disse àquele senhor, só faltam 2 estudos. Ao fim dos 2 estudos vamos marcar a data do batismo. E um dos estudos era justamente sobre a questão do nosso corpo como templo do Espírito Santo. E quando eu lhe falei naquilo, e lhe mostrei todas as coisas, de uma forma clara na palavra de Deus, aquele senhor virou-se para mim e disse-me assim, pastor, há tanto tempo que está comigo, e só agora é que me diz isso? Vende-se, põe-se à venda a loja de vinhos já. E pôs a loja de vinhos à venda. Porquê? Apenas por uma razão. Porque ele tinha encontrado o grande amor de Deus. E quando encontramos o grande amor de Deus, nada é difícil de nós podermos abdicar na nossa vida. Nada, quando encontramos o grande amor de Deus. Não indagam qual a mais baixa norma, mas aspiram à perfeita conformidade com a vontade do seu Redentor. Não vou fazer isto não tem mal nenhum, vou fazer aquilo não tem mal nenhum, não. Quando realmente o amor de Deus está no nosso coração, quando contemplamos tudo aquilo que Deus tem feito por nós, apesar das nossas grandes deficiências, apesar das nossas grandes misérias, podemos ter a certeza de que não vamos pautar-nos pela fasquia muito baixa. Não, vamos querer a fasquia alta, a fasquia de Deus. Com um sincero desejo, renunciam a tudo, manifestando um interesse proporcional ao valor do objeto que buscam. Isto é o que acontece. Realmente renunciam a tudo, ou seja, tudo entregarei. Tudo entregarei ao Senhor. Continua ainda, uma profissão de Cristo sem este profundo amor é mero palavreado, formalidade vã, pesada e desagradável tarefa. Uma das pessoas que ali nos falou que devíamos realmente fazer tudo o que está ao nosso alcance para formarmos um caráter semelhante ao nosso Deus e abdicarmos de tudo e fazermos isto e fazermos aquilo com todas as forças que nós temos. Essa pessoa até inclusivamente dizia, e a pessoa dizia com alguma ironia até, vamos esfregar a lei de Deus na cara do inimigo, como se nós tivéssemos algum poder para fazer uma coisa dessas. Isso só revela que nem nos conhecemos a nós, que nem conhecemos o inimigo poderoso que está ao nosso alcance. Só pelo grande amor de Jesus, só pelos grandes méritos do nosso Salvador. O governo de Deus não é, como Satanás nos quer fazer parecer, fundado sobre uma submissão cega, um domínio irrazoável. Não, o governo de Deus não é assim. Diz, Deus apela para o intelecto e a consciência. E é engraçado que Deus diz, vinde, pois, e arrazoemos. É o convite do Criador aos seres que formou. Deus convida-nos a ir ter com Ele e a arrazoar com Ele também. Sabem o que quer dizer a palavra arrazoar? Apresentar razões, argumentos, discutir, conversar, fundamentar com argumentos aquilo que nós queremos. E Deus convida-me a isso, Deus desafia-me. Vem ter comigo, tens dúvidas? Vem ter comigo, fala abertamente, diz-me. Deus quer que realmente eu seja inteligente na minha busca do Senhor, mas uma busca constante. Deus não força a vontade das suas criaturas. Por isso não é uma obediência cega, é uma obediência por conhecermos esse Deus como um grande Deus de amor e porque o amamos de tal forma que nós vamos ficar espantados com aquele amor e vamos dizer, eu tenho que seguir este Deus,
Ele realmente já me mostrou por diversas vezes que aquilo que Ele nos mostra na sua palavra, as suas orientações, não são para me amesquinhar, mas são para o meu bem. É isso que o Senhor nos mostra. Não pode aceitar homenagem que não seja prestada voluntária e inteligentemente. Não é por uma submissão cega, como dizia há momentos. Uma submissão meramente forçada impediria todo o verdadeiro desenvolvimento do espírito ou do caráter, tornaria o homem simples máquina. Não é isto que Deus quer. É verdade, é o que nos diz aqui, não é este o propósito do Criador. Não é. Ele deseja que o homem, a obra-prima do seu poder criador, atinja o desenvolvimento mais elevado possível. Isso é o que Deus quer. Propõe-nos à altura da bênção à qual nos deseja levar, apenas e por meio da sua graça. Mas não é por uma obediência cega. Não é por uma imposição a nós mesmos de querermos cumprir e querermos chegar ao ponto. Isso aí, para Deus, já é uma obra nossa. Estamos a tentar salvar-nos pelas nossas próprias obras. Convida-nos a entregar-nos a Ele, a fim de que possa efetuar em nós a sua vontade. E, meus queridos irmãos, por fim diz, a nós compete-nos escolher se queremos ser libertados da escravidão do pecado para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Eu acredito que assim como Deus enviou aquela carta ao povo que estava no exílio, através do profeta Jeremias, e dizer, olha, eu vou visitar-vos e eu vou trazer-vos de volta para Jerusalém. Deus quer mesmo dizer hoje à Igreja do Barreiro, às igrejas aqui representadas, a todo o crente que aqui se encontra, a toda a visita que está entre nós, eu não me esqueci de ti, eu amo-te e eu quero te dizer que eu te vou buscar. Mas Deus também diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Acreditem, meus irmãos, que este é o tempo que o Senhor nos está a dar para nós fazermos isso. É o tempo que o Senhor nos está a dar para nós buscarmos a Deus de uma forma intensa. Só há uma maneira de nós conhecermos isso. O resto, como dizia há momentos, é tudo palavreado barato. São apenas citações vãs. Aquilo que mais importa é cada um de nós conhecer o profundo amor de Deus. Mas acreditem, isto não se consegue por virmos aqui ao sábado. Isto consegue-se apenas por uma grande entrega ao Senhor, por uma grande comunhão com Deus no dia a dia da nossa vida. O virmos aqui ao sábado, extraordinário, é muito bom. Encontramos-nos uns com os outros, partilhamos uns com os outros as nossas experiências com Deus, mas acreditem que nós nem teremos experiências a contar se durante a semana não conhecermos este Deus que anda desesperadamente à nossa procura para nos salvar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreender que verdadeiramente o Senhor nos está a enviar cartas semanalmente. O Senhor nos quer enviar cartas diariamente para nos mostrar que ainda nos ama e que, apesar da nossa rebeldia muitas vezes, Ele continua a depositar confiança em nós. Que o Senhor nos abençoe e que nos dê essa força para o buscarmos dessa forma. Amém.